Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Ainda estou aprendendo a fazer filmagens e, além do mais, sendo um pouco mais próximo de vocês através do mundo virtual. Não sou um especialista, mas eu creio que a gente pode fazer bastante coisas boas e uma delas é evangelizar e anunciar o Evangelho de Jesus a todos nós. Acho que nesses vídeos, por enquanto, uma vez por semana, ainda estou me organizando um pouquinho para que o que possamos fazer e anunciar através desses vídeos. Acho que muitos de vocês já recebem tantas reflexões e partilhas do domingo, dia do Senhor, com a qual eu poderia fazer e acrescentar ainda mais. Mas acho que nesses vídeos eu posso acrescentar aquilo que está tocando muito mais em nosso coração, de que é o sofrimento de forma mais explícita do ser humano nesse tempo de pandemia, com a qual somos questionados e perguntados a todo momento, né? O que será de nós depois dessa pandemia? E além do mais, qual é a imagem de Deus que nós temos nesse período de isolamento, de solidariedade, de compaixão com o sofrimento do outro? Então, hoje gostaria de trazer talvez uma pequena reflexão sobre essa temática com a qual tenho feito algumas leituras e tem nos ajudado a refletir bastante sobre esse tema. Acho que uma primeira coisa, irmãos, que devemos não esquecer é de que o sofrimento, ele é universal. O sofrimento em si, como antropologicamente falando, faz parte da humanidade. Não devemos pensar de que a humanidade sem sofrimento, sem dor, sem agonia, sem angústia, isso faz parte da personalidade humana. Pensar um ser humano sem sofrimento é você pensar uma pessoa que ainda não consegue realmente descobrir quem ela é. Por isso que eu creio de que essa pandemia, em primeiro lugar, está levando a gente a repensar as nossas questões antropológicas de ser humano, das nossas relações como a pessoa humana consigo mesmo. E está fazendo a gente repensar também a perspectiva da doença. Até que ponto a doença ela se torna um espetáculo para os outros? Ou seja, quando nós assistimos à morte, quando nós assistimos à dor, quando nós assistimos à doença, quais são os sentimentos que transparecem em nós? Uma coisa é certa, que nós devemos ter consciência e clareza sobre essa dimensão da doença, de que ela é humana. A doença faz parte do ser humano. A questão é como nós nos relacionamos com a doença, qual é a resposta que damos para essa doença e o que devemos fazer com o processo que passamos nessa doença. Então, o que nós devemos fazer como cristãos, em primeiro lugar, é retomar, reconstruir a imagem do homem, a imagem de Deus. Eu me recordo no meu tempo de graduação que um dos meus colegas ele escreveu sobre o mal moral e o mal humano. E no seu trabalho acadêmico ele falava de que o mal humano, isso nós não podemos nos libertar. O mal humano faz parte da nossa vida humana e da própria liberdade das nossas escolhas. Nós sofremos, nós choramos, nós ficamos doentes. Por isso que desde já devemos tirar todo o mito que envolve a doença como uma coisa maléfica, como uma coisa contrária à vida humana. Como se a doença fosse desumana. Mas a doença não é desumana. O que é desumano é o que fazem com a doença. Que aí no caso é o mal moral, que esse meu colega faz o trabalho. Que são as relações humanas diante daquilo que testemunhamos. Como eu falei no outro vídeo, é a perspectiva da solidariedade.
Se nós não somos solidários com o irmão, nós estamos agindo de forma maléfica com a pessoa, moralmente falando. É como se você tivesse consciência de praticar o mal. Enquanto que quando você se torna solidário à pessoa, você está também compartilhando do mesmo mal humano que ela está passando, que no caso é a doença. E nesse caso que vivemos, é a própria pandemia. Portanto, eu vejo que esse é o ponto neurálgico da nossa vida de hoje. Um outro detalhe também que eu acho interessante, que vai repensar a nossa vida e a nossa caminhada de fé depois dessa pandemia, é que tipo de personalidade nós vamos construir ou reconstruir. Porque uma coisa é certa, isso eu estava refletindo com algumas pessoas esses dias, de que depois dessa pandemia vamos estar em frangalhos, quebrados, e aí vamos procurar caminho de podermos superar toda essa dor. Mas, nesse momento, o que nós precisamos fazer talvez seja uma das características mais básicas do ser humano, da vida cristã, que é ser humano. Numa das frases belíssimas e um dos textos belíssimos de um teólogo com a qual viveu as dores da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos campos de concentração, ele diz de uma forma muito bem clara assim para nós: ser cristão não significa ser religioso em um determinado modo, fazer alguma coisa de si mesmo, um pecador, um penitente, um santo, em base a uma certa metódica, mas significa ser humanos. Cristo cria em nós não um tipo de homem, mas o ser humano. Não é o ato religioso a fazer o cristão, mas o tomar parte do sofrimento de Deus na vida do mundo. Por isso, irmãos, muito mais do que ficarmos buscando o verdadeiro sentido do cristianismo, o próprio Cristo nos ensinou com a sua vida de que devemos ser ainda mais humanos, e principalmente nas misérias com a qual nós vivemos. Essa é uma mensagem que eu deixo para vocês nesse dia, e espero de que possamos aproveitar bastante e assim compartilhar pensamentos e reflexões dessa vida cristã e desse evangelho e desse Cristo que é o nosso Mestre e Senhor. Boa noite, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.